Aliás, nós estamos recebendo aqui no estúdio os torcedores, o Leonardo Carneiro, que faz parte da Resistência Coral. Oi, Leonardo, boa tarde. Oi, boa tarde, Maísa. Boa tarde E a o todos. Joaquim Sobreira, que integra a Vozão Antifa. Oi. Boa tarde, Maísa. Tudo bom, Joaquim? Tudo bem. A gente vai ouvir também aqui, daqui a pouquinho, o Bantim Júnior, que é da Resistência Tricolor, que não pôde vir ao estúdio, mas mandou um áudio pra gente. Porque é o seguinte, torcidas aqui do Ceará denunciam que estão sendo barradas nos estádios por policiais e militares. Integrantes da Resistência Tricolor, que é formada por torcedores do Fortaleza, eles afirmam que no Clássico Rei do sábado eles foram censurados pelo fato das camisas, terem frases contra o fascismo. Os torcedores dizem que as mensagens, de modo algum, ferem o Estatuto do Torcedor, como alegaram as forças de segurança. No início do ano já teve um caso semelhante, que foram com torcedores do Ferroviário. Vamos ouvir aí o Bantim Júnior, e aí a gente vem aqui no estúdio com os dois torcedores do Ferroviário e do Ceará. Boa tarde, eu sou o Bantim, da Resistência Tricolor, a torcida antifascista do Fortaleza. Vim aqui participar através de áudio, já que infelizmente não pudemos estar presentes a esse debate, para falar aqui de forma bem resumida a situação pela qual passamos no último final de semana, no último Clássico Rei, onde tivemos 3 integrantes da nossa torcida impedidos de entrar no Castelão utilizando nossas camisas, nossas regatas, aonde não houve uma conversa, um diálogo, aonde eles apontassem de algum modo algum motivo satisfatório, algum motivo realmente minimamente justo para que a gente não pudesse adentrar ao estádio com esse material. Um dos nossos colegas foi o que tentou argumentar, perguntou o porquê daquilo, aonde estava o impedimento, aonde estava o problema na utilização daquela camisa. A ele foi perguntado o que era antifa para ele, e foi justificado que o termo antifa pode incitar a violência. E a gente pergunta aqui aonde o termo antifascista pode incitar a violência, A indagação que ele fez ao PM também. A fim de evitar qualquer outro tipo de abordagem, até porque a gente sabe como é que funciona, e ele não queria perder também o início da partida, ele acabou achando melhor simplesmente trocar de camisa, para entrar ao estádio, depois conversar com os colegas como foi feito, e a gente, a partir daí, trabalhar a forma de agir diante do que ocorreu. Para a gente não é novidade, ocorreu agora dias atrás com os nossos colegas da Antifa do Ferroviário. A gente já vinha se preparando para isso, apesar de que quando acontece com a gente é sempre um baque, não é legal. E a partir daí a gente vai tomar as medidas possíveis, as medidas legais. Bom, a Polícia Militar do Ceará esclarece que diz que não pauta as ações por orientações políticas, religiosas ou de qualquer outro tipo. Diz que, com base no artigo 13 da Lei 10.671/03, que é o Estatuto do Torcedor, diz que, entre outras, são condições de acesso e permanência do torcedor não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo, e que as condutas por parte dos policiais são no sentido de orientar os frequentadores dos estádios para que não ocorram possíveis tumultos e violência generalizada. Acontece que a torcida do Ferroviário também foi impedida de entrar no Elzi Cabral com a bandeira que tinha os dizeres pela educação contra o fascismo. Ô, Leonardo, e aí o que foi que vocês fizeram? Desistiram da bandeira e entraram para ver o jogo, para não perder? Na verdade, nós demos um jeito de entrar com ela, desobediência civil, entramos com a bandeira escondida. Enfim, porque a gente não achava plausível a argumentação da polícia, porque a própria legislação, o Estatuto do Torcedor, que eles citam para justificar esse ato, pesa justamente contra a censura deles e a nosso favor. Porque uma frase que diz pela educação contra o fascismo está ofendendo quem? Tem conteúdo racista, tem conteúdo xenófobo, está pregando a violência. Pelo contrário, se nós enxergamos o fascismo como um regime, um sistema, uma ideologia totalitária de violência contra minorias, violência contra grupos sociais, étnicos e tal, então quando a gente fala que é contra isso, a gente está sendo contra a violência. Dizer, por exemplo, que é contra o nazismo, a gente está ofendendo quem? A gente está ofendendo quem? Só se for os nazistas. Então, assim, a gente os fascistas estão se sentindo ofendidos, então a gente vai reafirmar que há fascistas no estádio,
sabe? Então, assim, o que aconteceu no primeiro jogo, que é essa faixa, e agora recentemente contra o Ceará, que uma bandeirola nossa, que continha o escudo do Ferroviário e 2 símbolos, né, um símbolo do socialismo e um símbolo do anarquismo, também foi barrada sob a mesma argumentação, apelando para o artigo 13A, inciso 4, para justificar esse ato, quando na verdade não cabe aí de forma alguma nessa justificativa apresentada pela Polícia Militar. Joaquim, vocês têm episódios também de impedimento de entrar no estádio? Queria que você dissesse depois, que um de vocês explique aqui para o Fernando de Messejana, que ele pergunta o que é fascismo. Sim, também aconteceram episódios com gente no ano passado, alguns episódios, mais de um, de membros nossos, né, terem sido barrados na entrada do estádio por estar com era uma bandeira, na bandeira tinha simplesmente o escudo da torcida, né, que é semelhante ao escudo do Ceará, só que ao invés de ter o nome Ceará, tem o nome Antifa. Então tinha o escudo da torcida e embaixo tinha escrito Vozão Antifascista, e isso foi barrado, né, esse material era uma bandeira pequena, foi barrado pelo policial. O nosso membro questionou, né, a abordagem do policial, por que ele estava barrando aquilo. Ele não justificou, disse que só que não podia entrar, que não era permitido esse tipo de material, e ele, né, nessa situação, né, ele ficou tentando conversar, dialogar com o policial, não teve diálogo, ele se retirou, né, não entrou no estádio. Eles recolhem e vocês perdem esse material ou ele é devolvido depois? Como é? No caso, por exemplo, da nossa, a gente falou, não, então nós vamos deixar aqui fora do estádio. Eu entreguei para um vendedor de churrasquinho para poder buscar ao final, para não perder o material. Mas no caso aí, teve já alguns casos que eles queriam recolher e aí a própria torcida, não, então a gente vai dar um jeito de guardar, enfim. Né? Mas até agora que eu saiba, não houve recolhimento. Houve num passado, né, mais distante, em meados ali de 2005, 2006, já no início ali da nossa torcida, que teve um caso parecido, né, sobre outro contexto, né, o fascismo, o espectro do fascismo não rondava o Brasil, mas houve um caso que a gente levou uma bandeirola, também com o símbolo do socialismo, e um policial cortou com um punhal, dizendo que não ia ser permitido referências ao comunismo, ao socialismo no estádio. Então, assim, nessa eles levaram mesmo, né, mas isso já faz mais tempo, né? Aliás, no faz tempo, vocês, a torcida antifascismo do Ferroviário existe desde quando? Desde 2005. Nós estreamos oficialmente em 31 de julho de 2005, né? Foi a primeira torcida desse tipo, né? De espectro de esquerda no Brasil, né? Então, é isso. Resistência Coral é a primeira do país. Quem vai explicar muito rapidamente aqui, brevemente, de forma bem didática, para o nosso ouvinte, o Fernando de Messejana, o que é fascismo? A pergunta e a dúvida não foi sincera, né? Foi uma pergunta capciosa de alguém que provavelmente é contra levar esse tipo de faixa, que quer perguntar para saber se a gente sabe o que é fascismo, certo? Para definir o que é fascismo dentro de um tempo tão curto, a gente estaria tirando o tempo do programa aqui, que a Maísa já avisou que é um tempo bastante exíguo, certo? Mas se o companheiro aí que está na escuta quiser saber o que é fascismo, pode dar uma lida dos nossos materiais, pode aparecer para dialogar, se de fato ele quiser dialogar, né, conosco pessoalmente, que a gente vai ter o maior prazer de explicar o que é fascismo e mostrar, né, as características desse regime nefasto que torço eu que ele não defenda. O Francisco José do Montese, ele diz que o estádio é um local esportivo e não de manifestação política. Acredito que essas pessoas que tentam colocar como o esporte é totalmente separado da política, não lembram ou não pensam que o esporte está integrado na sociedade. Então, o esporte acaba sendo reflexo da sociedade. A política, assim como o esporte, está inserido na sociedade também. Então, por que o esporte não pode ter manifestação política? O fato de você dizer que no esporte não pode ter manifestação política, você já está fazendo política a partir daí. A política sempre esteve no futebol, nunca esteve fora, né? A política, ela permeia todas as esferas da sociedade, inclusive o esporte, né? Então, quando há, por exemplo, diversos dirigentes de clubes de futebol se candidatando, isso já é a política. Quando, por exemplo, se implementa uma política de aumento de preço de ingresso, ou quando você estabelece aí os limites, ou um modelo de como torcer, isso já é política, né? Então, assim, a política nunca deixou de estar presente no futebol. Eu queria só registrar que no Clássico Rei do último sábado, tanto a torcida do Ceará quanto a do Fortaleza exibiram faixas de não ao racismo. E que existe também outra campanha muito interessante do futebol de combate à homofobia, dando aos jogadores que
pedindo que os jogadores utilizem a camisa 24, que acabou estigmatizada aqui no futebol brasileiro, para poder combater também a homofobia. Se pode dizer não ao racismo, porque não pode dizer não ao fascismo. Os clubes já estão engajados em campanhas sociais de diversas áreas, combater, enfim, todas essas mazelas que já foram ditas aqui, entre outras. Eu acho muito válido e concordo com os meninos quanto aos clubes também se manifestarem nos estádios e também nas redes sociais. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui, então. Nós recebemos da Resistência Coral o Leonardo Carneiro e da Vozão Antifa, o Joaquim Sobreira. Muito obrigada. O professor Camilo participa aqui com a gente, diz: boa tarde, Maísa, avisa aos entrevistados que as instituições estão funcionando e a democracia não está em risco. Imagino que é também irônica a participação dele, tá? E o nosso ouvinte aqui estão levando, o Júnior Alves diz, estão levando ideologia de partido para o estádio. Nada a ver. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos para o intervalo antes com o Momento Fé Comércio. Balacó, obrigada.